O Senado Federal finalmente acordou e tomou uma decisão prática contra os desmandos do STF. Parece que os senadores saíram da letargia e lembraram que são representantes do povo e que têm como função constitucional, entre outras coisas, fiscalizar o STF. E foi nesse contexto que uma PEC histórica foi aprovada, justamente aquela que limita as decisões monocráticas. Será que esse é o fim definitivo dos 11 Supremos Tribunais Federais que existiam no Brasil e vamos passar a ter apenas um? Simplesmente os ministros do STF estão dando chilique, estão de mimimi, não gostaram nada de perder um pouco do seu poder. Agora, para você entender as repercussões dessa decisão, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza no Ar. Galera, que dia bom! Simplesmente o Senado Federal acordou e limitou os poderes do STF, nem que isso seja apenas um pouquinho. No episódio de hoje vamos falar sobre isso e vamos ver qual a repercussão de fato dessa medida. Será que na prática vai mudar alguma coisa no Brasil? Será que o STF agora é um pouco menos poderoso do que era até alguns dias atrás? Bem, antes de eu mostrar aí as reportagens que eu separei para você no dia de hoje, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, você que gosta do meu trabalho, você que acompanha o Atualiza Aí, ou de repente você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e eu vou pedir na humildade de coração, botãozão vermelho aqui embaixo, porque a nossa meta é ambiciosa e a gente já está quase lá, 100 mil inscritos ainda em 2023. Já passamos da barreira dos 80, mas com a sua ajuda agora, com a sua inscrição, vai lá agora, nesse momento, a gente vai faltar bem menos e a gente já vai chegar na nossa tão sonhada plaquinha do YouTube. Posso contar com a sua ajuda? Não esquece, claro, de deixar o seu like e os comentários, ainda mais num vídeo polêmico como esse, estão, claro, abertos para você. E lembrando, se você colocar 3 pontinhos no início do seu comentário, significa que na sexta-feira eu vou reagir ao seu comentário na nossa live, que já está virando tradicional. Sexta-feira, 20 horas, live somente respondendo a comentários aqui do canal. Tamo junto? Então não esquece de colocar os 3 pontinhos, fazer seu comentário e se inscrever aqui embaixo. Então bora para a reportagem que eu separei para você no dia de hoje, porque olha, hoje o assunto de fato é importante. Talvez seja um dos vídeos mais importantes aqui do canal. Se liga aí, peguei lá do site oficial do Senado, que diz assim no seu título: Senado aprova PEC que limita decisões individuais em tribunais. E olha só, não é só para o STF. Tribunais superiores como um todo vão ter agora que respeitar o princípio ali do colegiado. Eles vão ter que levar as decisões para o colegiado. Como isso é bom! Finalmente aconteceu alguma coisa, uma boa notícia nesse país e principalmente nessas cortes superiores que vêm a cada dia atropelando a Constituição e se tornando aí super brasileiros. Aqueles contra eles ninguém pode. Que bom que o Senado tomou aí essa decisão. Bom, você sabe o que isso de fato significa? É bem assim, ó. Imagina que o STF tenha que tomar uma decisão extremamente importante. Imagina que seja uma lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados, que foi debatida por 513 deputados federais. Depois essa lei passou pelo Senado Federal. 81 senadores debateram essa lei, resolveram aprovar. Isso foi para o presidente da República, seja ele qual for. O presidente da República aprovou, sancionou a lei. Aí o que acontecia? Chegava um dos 11 super brasileiros que tem o poder da caneta e eles simplesmente vetavam a lei. Diziam o seguinte: não, essa lei é inconstitucional, não vai entrar em vigor. Pronto, acabava toda aquela discussão, todo o trabalho do legislativo, que tem a função de legislar, de criar leis, simplesmente era interrompido pela decisão monocrática de um único juiz, que, claro, fazia e faz ainda hoje muita militância política dentro do judiciário. Isso acontece demais no Brasil, embora eles digam que não, que eles são pessoas completamente dedicadas ao cargo, à liturgia e o respeito à instituição. Para com isso, né? Todo mundo já sabe, inclusive foi um deles, aliás, o presidente da corte que participou recentemente, né, de manifestação de congresso da União Nacional dos Estudantes, totalmente esquerdista, vendido ao PT, à esquerda e ao PSOL, justamente Barroso, que diz que nós vencemos o bolsonarismo. Isso não é decisão
decisão política, justamente Alexandre de Moraes, que com a sua caneta poderosa faz o que quer nesse Brasil. Essa PEC visa exatamente limitar isso. É claro, os ministros continuam sendo super poderosos, mas agora diminuiu um pouquinho o seu poder, porque eles vão ter que submeter as suas decisões ao plenário do tribunal. Ou seja, eu acho que aquela lei que foi aprovada é inconstitucional, ela não vai entrar em vigor, vou ter que levar isso para o plenário, onde 11 juízes, 11 ministros vão discutir e a maioria vai levar, a maioria vai vencer, que no caso são 6, A maioria aí de 11 seriam 6 ministros, o que é muito importante para o Brasil. Acaba com a insegurança jurídica de apenas um juiz, um ministro. Então é como se o Brasil tivesse 11 STF, cada um tirava da sua cabeça o que queria. Agora vai trazer uma jurisprudência muito, mas muito importante. Letrinhas pequenas aí para você. O Senado aprovou nessa quarta-feira 22 a PEC número 8 de 2021, que limita decisões monocráticas, ou seja, individuais, no Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores. O texto recebeu o apoio de 52 senadores, 3 a mais do que o necessário para a aprovação de uma PEC, que precisa de quórum qualificado, enquanto 18 senadores foram contrários. Já fica aqui a minha pergunta: por que será que senadores foram contrários a essa PEC? Qual o interesse de algum senador manter decisões monocráticas? Será porque esses senadores eventualmente, talvez, supostamente, tenham processos lá no STF e talvez, quem sabe, supostamente, foram de alguma forma ameaçados, chantageados, que caso ele votasse a favor, simplesmente aquele processo que está parado, engavetado há anos, ele iria andar? Será que pode acontecer uma coisa dessa? Não sei, suposições. Gostaria de saber o que você pensa, coloca aqui nos comentários. Finalizando, o placar se repetiu nos 2 turnos de votação, porque também, além de ter quórum qualificado, precisa de 2 turnos para votar aí uma PEC. Então, olha só, essa PEC é um avanço importantíssimo para o Brasil. Agora, não significa que tá bom, porque muita coisa precisa ainda avançar. Uma delas é o plano original dessa própria PEC, o texto original, dizia também de limitar a questão do pedido de vista. Você sabe o que significa pedir vista? É quando simplesmente você está analisando, o ministro, um super brasileiro, contra eles ninguém pode, Simplesmente eles pegavam ali um processo para analisar. E aí esse processo, por exemplo, ia para julgamento, lá da corte ou do plenário, e um juiz ele tem total liberdade de fazer, sabe o quê? Pedir vistas. Vistas é uma coisa até interessante, Faz sentido existir. É o seguinte, olha, eu não estou ainda muito confortável para votar a favor ou contra, eu preciso de mais tempo para poder analisar e de fato poder embasar o meu voto. Parece algo totalmente coerente, possível? Também acho. O problema é que na legislação brasileira não existe prazo para o pedido de vista, ou seja, eu posso pedir vistas de um processo, sentar em cima dele, guardar dentro da gaveta e deixar lá ele quantos anos isso me interessar. E é exatamente esse pedido de vistas que faz com que o STF tenha poder político. E eu vou ser assim, como assim, Tobias? Não estou entendendo. Como assim? Vamos lá. Imagine que você é um ministro do STF, supostamente. E você tem um processo ali que você está avaliando, que você precisa levar ao plenário, mas que você acha que o plenário vai votar contrário ao seu interesse. Sabe o que você pode fazer? Você pede vistas, guarda ele dentro da sua gaveta e espera, de repente, a composição do STF mudar, a composição de uma das 2 turmas do STF, ou então uma manifestação popular, ou então algum fato acontecer, para que, agora é favorável, agora está mais propício aí à aprovação ou reprovação de acordo com o meu interesse. Aí eu pego e falo, não, agora a gente pode votar. Isso acontece muito em questões políticas, ou seja, simplesmente o STF supostamente utiliza o pedido de vista como barganha política com políticos. Sim, isso acontece. Aliás, supostamente acontece. Não podemos desconfiar dos nossos 11 super brasileiros. Isso ainda não foi aprovado, infelizmente, mas precisa. Outra coisa que nós precisamos aprovar urgentemente é um mandato para os ministros do STF, limitar o tempo deles. Hoje, eles só, a partir do momento que eles são escolhidos pelo presidente e passam pela sabatina no Senado, eles vão ficar até atingir os 75 anos, que é a idade limite para que eles possam ficar. Ou seja, se você entrou com 30 anos no Supremo Tribunal Federal, você vai ficar até os 75. Isso está errado. Precisamos limitar
10 anos, tá ótimo. 10 anos, você vai ser ministro do STF por 10 anos. Tem que ser aprovado. Mais uma coisa que precisa mudar com relação ao STF. O STF precisa sair do Poder Judiciário. Como assim, Tobias? O STF sair do Poder Judiciário? Sim, o STF não deve mais julgar casos específicos, pessoas e nada disso. O STF deve julgar apenas questões constitucionais. Bom, é isso que eu defendo. Diminuiria demais o poder do STF e você não teria mais a barganha política. Porque se eles não julgassem os políticos, simplesmente eles não teriam mais poder, porque fica um conchavo, né? Bom, eu sou um político e tenho um processo no STF, então eu não faço nada contra o STF não faz nada contra mim e todo mundo pode fazer aí o que quiser, ou seja, simplesmente passar por cima das leis, da Constituição e por aí vai. E por último, porque isso está precisando, né? Estamos precisando dar um exemplo, mandar um recado claro e objetivo para o STF. Nós precisamos de um impeachment de um ministro do STF, porque o que não falta ali é motivos para impeachment de vários, né, desses ministros. Mas eu acho que com o impeachment de um deles, que nunca aconteceu, a gente já ia colocar ali a pulga atrás da orelha, íamos colocar ali um freio e um contrapeso, justamente equilibrar a balança do poder, os check and balance, ou os freios e contrapesos, que no Brasil estão completamente desregulados. É isso que eu penso a respeito, mas eu gostaria de saber, e você? O que você pensa a respeito da aprovação dessa PEC? Agora, você acha que o STF vai ficar parado? Você acha que o STF gostou dessa medida? Claro que não. E simplesmente os três que aparecem aqui na imagem, simplesmente o Gilmar Mendes, o Barroso e o Alexandre de Moraes se pronunciaram e falaram de forma eloquente contrários à PEC, porque eles não aceitam de forma alguma que os seus superpoderes sejam minimamente reduzidos, porque eu repito, eles continuam muito poderosos. Se liga aí no que disse Roberto Barroso, simplesmente o presidente do STF no momento. Segundo Barroso, o STF prestou um papel de enfrentamento ao negacionismo nos últimos anos, o que provocou um aumento dos ataques que culminaram nos atos extremistas do dia 8 de janeiro. Por isso, o ministro afirmou que o Supremo recebeu com preocupação o avanço do Legislativo sobre sua atuação. Calma aí, avanço do Legislativo? Mas a função do Legislativo é legislar. Essa é a função. O Legislativo, ele pode ser muito ruim no Brasil, nós podemos ter nomes péssimos, mas tem uma coisa que é boa nisso, eles são representantes do povo. Vocês, ministros do STF, só representam a categoria de vocês só se representam, vocês não representam o povo, vocês não foram eleitos e a maioria de vocês sequer segue as normas técnicas, ou seja, segue a Constituição Federal, faz a interpretação do jeito que quiser, da maneira que quiser, e hoje no Brasil sequer críticas podem ser tecidas ao STF, aos 11 super brasileiros, aos excelentíssimos senhores e senhoras ministros do STF. E que história de negacionismo é essa? Não foi justamente o Barroso que falou que venceu o bolsonarismo? Não é ele que falou cala a boca, perdeu o mané? Olha só a postura do excelentíssimo senhor. Eu acho que ele não tem nem postura para ser ministro, tampouco presidente da casa. Agora calma que não acabou não, Gilmar Mendes, ele anda mais escondido ultimamente, né? Mas já foi ali bastante eloquente, já esteve muito mais na mídia, algo que também é meio esquisito, né? Ministro do STF na mídia, não deveriam abrir a boca para nada, a não ser nos autos. Mas vamos ver aí o que disse o ministro Gilmar Mendes. Já o ministro Gilmar Mendes afirmou que a PEC, que é o projeto de emenda à Constituição, aprovada, trata-se de uma ressurreição de um cadáver. Fiquei até com medo. Ele disse ainda que o STF está preparado para enfrentar, abre aspas, investidas destemidas e inconstitucionais, fecha aspas, mais uma vez agora, segundo ele, por parte do Legislativo. Olha, os caras estão pistola, sentiram o golpe, perderam um pouquinho do poder, do privilégio e estão ali se remexendo na cadeira. Deixa eu te falar uma coisa, qual é a inconstitucionalidade se foi justamente o Legislativo que criou a Constituição? Olha que interessante, o Legislativo criou a Constituição. Aí eles estão aprovando uma lei inconstitucional? Será que é isso que o Gilmar Mendes pensa? Bom, mas claro, agora temos que falar dele, do grande Alexandre de Moraes, que disse assim, ó, o ministro Alexandre de Moraes disse que a corte demonstrará coragem. Cara, coragem pra quê? Isso é função da corte demonstrar coragem. Seguindo, na defesa da principal garantia do poder judiciário, em defesa
da sociedade. Você aí que é povo, né? Você aí que é cidadão, você se sente representado pelo STF? Você acha que o STF defende a sociedade ou defende os seus próprios interesses? Tem a sua própria agenda, a sua própria militância? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Moraes disse ainda concordar com a fala de Gilmar Mendes, um corporativismo, de que a corte não é composta por covardes ou medrosos, não, só corajosos, com uma caneta na mão. Aí são corajosos, né? Mas para pegar um avião de carreira, para sair na rua, para sair da sua bolha e viver a vida real, eu acho que vocês não têm tanta coragem assim não. Por quê? Simplesmente se liga nessa pesquisa que saiu recentemente. STF é aprovado por 17% dos brasileiros, diz Genial Quest. Ah, olha só a pesquisa de satisfação do povo brasileiro. 17%. Sabe quem eu acho que vota a favor do STF? Fala, não, o STF é bom. Deve ser só petista, só quem fez o L, né? Uma vez que o STF se movimentou todinho para poder soltar o Lula. E mesmo assim, eu acho que só uma parte dos petistas, tá? Porque assim, tem muito mais petista que 17% da população. Aí eu acho que só uma parte também, porque, cara, ninguém gosta do STF. O STF, claramente, de forma flagrante, para usar aí um linguajar jurídico, o STF passa por cima das suas atribuições. Então, é simplesmente os ministros estão acusando o golpe, estão incomodados de perderem um pouquinho do seu poder. Avante, Senado Federal, continue tomando conta e cumprindo a sua função constitucional. Agora, calma aí, brasileiro. Calma aí, cidadão. Não acha que a coisa tá tão boa assim pro nosso lado, não. Sabe por quê? Porque aqui o Brasil, o sistema é bicameral. Ou seja, esse projeto, essa PEC, vai passar para onde agora? Câmara dos Deputados. São 513 deputados para fazer a articulação. E se liga, o que não falta na Câmara dos Deputados é deputado com processo, sabe aonde? Lá no STF. Lembra que eu falei anteriormente de justamente tirar essa ligação, essa simbiose demoníaca aí entre o STF e o Poder Legislativo, entre a política como de maneira geral? O STF não tem que julgar político. O político tem que ser julgado na primeira instância como qualquer um. Então, simplesmente é muito possível, inclusive, que o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, tenha aí, uma falta de vontade absurda, uma má vontade para colocar isso em pauta, porque é ele que define o que vai entrar na pauta e o que não vai entrar. Mas nós temos uma vantagem a nosso favor. A Câmara dos Deputados ela é muito mais suscetível às pressões populares. Então, o povo brasileiro precisa se movimentar e pressionar a Câmara dos Deputados e principalmente o Arthur Lira a pautar esse projeto. E aí, o que você pensa a respeito disso? Quero saber a sua opinião, ela é extremamente importante aqui no canal, então vai fazer o seguinte, vai lá nos comentários, escreve tudo o que você pensa a respeito, lembrando dos 3 pontinhos, se você quiser que eu reaja ao seu comentário na nossa live. Que dia que é mesmo? Sexta-feira. Que dia? Que horas? 20 horas. Eu espero você aqui. Agora, pera. Não vai embora não. Chegou até aqui, né? Você gosta do canal, gostou do conteúdo? Então faz o seguinte, dá essa força, dá essa moral, pô. 100 mil inscritos, a gente já tá chegando. Clica aqui, Só clicar aqui na logo do canal, dar lá o sininho das notificações e deixar seu like, porque ele é importante demais. Eu espero você na nossa live, sexta-feira, claro, ao vivo, pra gente interagir. E no próximo vídeo do Atualiza Aí. Um beijo do Toby, eu te vejo. Até mais.